Essa semana eu conferi o Cavaleiro da Lua. Para quem conhece ele superficialmente nos quadrinhos, fica essa impressão de que o Cavaleiro da Lua ele é um vigilante noturno, logo ele vai ter muitos pontos em comuns com o Batman. No mesmo mês em que a gente teve um novo filme do Batman no cinema, é evidente que algumas pessoas vão traçar a comparação com o Cavaleiro da Lua. Mas a real é que as questões que o personagem coloca, elas vão ser diferentes das questões que o Batman coloca, justamente por uma questão de background, de quem é esse personagem de verdade, né? De quem constitui esse Mark Spector, que é um dos aspectos do Cavaleiro da Lua, né? Uma das brincadeiras que os quadrinhos fazem bastante é a questão sobre as personas, as personalidades do Cavaleiro da Lua, que eu não estou querendo entrar muito a fundo para não dar spoiler para quem vai ver a série. Parece-me que eles optaram por estar explorando isso com essa questão dos problemas de sono. E eu achei isso muito curioso, né? Porque na história do pensamento, essa questão dos sonhos, de você sonhar ser outra coisa, você sonhar ser uma outra pessoa, ter uma outra vida, ou viver uma outra realidade, ela meio que sempre ficou lá como uma pulga atrás da orelha do que constitui a realidade. Mas de qual seria a nossa percepção da realidade? Ou o que é real? Mas essa questão do sonho no Cavaleiro da Lua, parece que ela não tem muita relação com a questão da realidade, mas sim na questão da percepção da identidade em si, da percepção de quem o personagem é. E parece que é justamente nesse limiar entre estar acordado e estar sonhando, naquele estado de vigília que você não sabe se você está dormindo, se você está sonhando, se você está acordado, você percebe algumas impressões externas, mas você continua sonhando. Esse estado parece ser o local que eles escolheram para contar essa história. Eu não quero ficar entrando nos detalhes dele com a mitologia egípcia, com a relação dele com Deus Khonshu. O pessoal do Pipoca e Nanquim, por exemplo, fez um vídeo bem legal lá, onde eles exploram toda a mítica do personagem, extrapolam todas as questões que vários arcos levantaram, toda a caracterização dele. Mas eu estou interessado em acompanhar essa série para estar vendo como eles vão colocar essas questões da constituição da identidade, dessas identidades desse personagem e como elas se relacionam no trato dele com o mundo e com esses desafios que eles estão colocando. Uma coisa interessante é que parece que o antagonista dele nessa série é alguém capaz de julgar os outros, alguém capaz de julgar em definitivo os outros e dizer se as pessoas são boas ou ruins, encerrando com isso qualquer possibilidade de mudança. Já o protagonista, parece-me que ele vai estar numa jornada de transformação de um indivíduo que se vê de forma definida para um indivíduo que se enxerga de forma aberta e múltipla, seja por causa da condição dele, seja por causa de uma influência sobrenatural, ou seja por causa dos desafios que vão ser postos à sua frente nessa narrativa. E aproveitando, se vocês quiserem saber mais sobre o Cavaleiro da Lua da DC, não, mentira, sobre o Batman, vocês podem também estar vendo a minha participação lá no podcast Perdidos na Paralaxe, onde a gente fez um programa só falando do Batman, do Matt Reeves. Foi bem bacana, a gente abriu várias discussões que são totalmente distintas dessa do Cavaleiro da Lua. É isso, fica um abraço, eu só queria trocar uma ideia com vocês sobre isso, deixar a dica, porque o final de semana tá aí, se alguém quiser ver, veja lá, depois me chama aqui, entra nos comentários, diz sua opinião, eu vou gostar bastante. É isso, um abraço. Tchau!